Então, esse níquel no solo, ele vai ser afetado por vários fatores. E a gente tem aí, como um desses fatores, né, a classe textural. Então, o teor de níquel no solo, ele vai ter uma relação direta com o teor de argila, né? Isso porque a argila possui uma área superficial específica maior e uma alta CTC. O níquel, na forma catiônica, ele vai se ligar na forma trocável a essas cargas negativas aí da argila. Enquanto que a relação entre o teor de níquel e da areia, ela é uma relação inversamente proporcional, né? Em relação inversa. O outro fator aí é a matéria orgânica, né? Então, os altos teores de níquel, eles vão ser encontrados aí mais na superfície, nos horizontes superficiais, melhor dizendo. Isso porque o níquel ele vai se ligar aos compostos da matéria orgânica, formando compostos estáveis, né? E ficando aí na superfície do solo. Outro fator são os óxidos de ferro e de manganês. Então, o níquel, ele vai aumentar em profundidade, né? Os teores de níquel vão aumentar em profundidade, acompanhando aí os teores de ferro e de manganês. E observando que os teores de níquel aumentam à medida que aumenta os teores de partículas de menores diâmetro, pode-se dizer aí que o níquel no solo é governado pelos processos de adsorção. Um outro fator é a complexação. Então, o níquel ele vai se ligar ao SO4, por exemplo, aos ácidos orgânicos, formando os compostos estáveis, né, como eu falei lá na matéria orgânica, e saindo da forma catiônica, vai haver aí a redução da absorção de níquel. Outros fatores aqui são competição de sítios por sítios de adsorção e o pH, sendo o pH de todos o principal, né, que vai estar afetando esse níquel aí no solo. Então, o níquel é em relação a cátions 2+, né, cátions divalente, assim como ele vai competir, enquanto que com outros elementos, com níquel, com potássio, por exemplo, vai haver um efeito sinérgico. Então, essa relação aí de competição com sítios de adsorção, ela está muito relacionada ao pH em que se encontra o solo. Por isso que eu me propus a falar dos dois juntos. No pH maior do que 6,5, há uma drástica redução na disponibilidade de níquel. Isso porque vai haver formação aí de óxido de níquel, né? Então, ele vai ficar aí na forma indisponível. No pH, na faixa de 3,6 a 6,7, vai haver também formação de óxido de níquel, mas vai acontecer aí deslocamento de cátions que tem similaridade química com o níquel. Então, o níquel vai deslocar o cálcio, o magnésio e o sódio, por exemplo, seguindo uma ordem aí de tamanho de raio iônico. Ele vai dar preferência, né, no deslocamento aí dos cátions que tenha um raio iônico menor. E ele vai deslocar esses cátions de forma que na solução do solo, a quantidade desses cátions vai estar na mesma proporção em que esse níquel é absorvido nas partículas. Isso porque ele vai deslocar e vai ocupar o lugar deles. Para ilustrar aqui, né, essa relação dos teores de níquel com os atributos químicos e físicos, eu trouxe esse trabalho da Rodak e colaboradores, 2013, em que eles coletaram amostras de solo na camada de 0 a 20 de vários estados aqui do Brasil, né, onde é produzido soja. Então, a gente tem aí região da Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, e dentre outros. Eles coletaram a amostra, analisaram esse solo para identificar a correlação do teor de níquel com os atributos químicos e físicos. E identificaram aí o níquel disponível, variando aí de 0,01 a 0,27 miligramas por decímetro cúbico, extraído por DTPA. Então, esses autores, neste trabalho, eles nem falam de origem do níquel aí, no solo decorrente do material de origem. Eles já apontam aí que é uma fonte antropogênica, né, que é o uso de fertilizante, e eles afirmam aí o termofosfato de Orim, porque eles coletam essas amostras em regiões que são produtoras de soja, e o termofosfato de Orim tem níquel na sua constituição, e ele é o principal produto utilizado aí na cultura da soja. Esses autores observaram aí uma correlação direta entre o teor de argila e o teor de níquel no solo, afirmando o que eu falei lá atrás, né? O teor de níquel no solo tem uma relação direta com o teor de argila, e relação inversa em relação à areia. Foi exatamente o que eu falei lá atrás. Em relação
ao potássio, o manganês, o cobre e o boro, eles também observaram uma correlação positiva, né, entre o teor de níquel e esses nutrientes. Isso porque, em relação a esses nutrientes, não ocorre a competição que eu falei lá atrás. Se acontecesse a competição, a gente ia ver aí um teor de níquel bem maior e o teor desses nutrientes menores. A gente ia ver uma relação indireta entre eles.